Fala, Nono, tudo bem com vocês? Tudo certo? Dessa aula a gente vai continuar falando da Europa, né? Continuar no nosso tema, na nossa matéria, a gente vai entrar nos aspectos naturais, conhecer um pouco mais da hidrografia e do relevo da Europa. E conhecer um pouco mais do relevo da Europa e da hidrografia, porque é extremamente importante conhecer. Cara, eu vou deixar esse mapa aqui o tempo inteiro, tá? Porque eu vou usar muito esse mapa, eu vou falar muito desse mapa, é o mesmo mapa que está na página que a gente vai ler, que é a página 88, tá? Vocês veem, esse é um mapa físico, ele tem a altimetria, né? Ou seja, ele mostra as partes mais altas e mais baixas do continente. Além de ter a altimetria, eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui para aparecer bem o mapa, para eu aparecer o mapa também. E também os rios, né? A parte verde são as partes mais baixas, são as partes de planície. As partes em amarelo são partes de planaltos. E as partes marrons, esse marronzinho avermelhado, são partes de montanhas. Então, se você olhar, vocês têm várias partes gigantescas de montanhas na Europa. A Europa, ela é toda feita em montanha. Nas suas bordas, né? No norte você vai ter os Alpes escandinavos, na parte leste os Montes Urais, na parte oeste você vai ter os Montes Cantábricos, cara, eu acho muito difícil falar essa palavra, não sei porquê, Cantábricos, e a Cordilheira Béltica, os Pirineus, lá na parte oeste, na parte sul você vai ter os Alpes, que são os Alpes famosos, que pega França, Suíça, Áustria, Itália e vários outros países. E também, aí você vai ter os Alpes, cara, esse aqui eu sei, os Apeninos e os Alpes Dináricos, que aí pega os Pínitos, você vai ter os Balcãs, os Cárpatos, o Cáucaso, são várias cadeias de montanha. Se você pegar a América do Sul tem uma cadeia de montanha. A América do Norte tem uma cadeia de montanha. Na Ásia, você vai ter várias. A Ásia é um continente gigante, a gente vai estudar sobre ela. Mas na África, você não tem tanto. Cara, em tão pouco espaço, você não tem em nenhum lugar do mundo, em tão pouco espaço, tantas cadeias de montanhas diferentes como na Europa. Isso é extremamente importante para entender a questão física, até mesmo do clima da Europa, né? Então a gente vai ter Alpes escandinavos, Montes Urais, Cantábricos, Cordilheira Bética, Pirineus, Alpes, Apeninos, Alpes Dináricos, Pínido, Balcãs, Cárpatos e Cáucaso. Precisa decorar esses nomes todos? Não. É preciso saber que existem, né? Aí, virando a página, a gente vai entender um pouco mais sobre eles. O relevo do continente europeu é formado por maciços antigos. Ele é um continente muito antigo. Se você pegar lá, que vocês estudaram lá no sexto ano me deu branco. Eu tô lembrando dos outros nomes que eu quero falar e não tô lembrando da Pangeia, lembrei. A Europa ficava bem no meio da Pangeia, portanto ela é mais antiga. Quando o mundo se separa, a Europa ela continua mais ou menos no mesmo lugar, né? E essas cadeias de montanhas nas bordas justamente provam isso, porque o meio é um meio muito antigo e as bordas são mais novas, são daquela separação de Pangeia, Gondwana e Laurásia, e depois até chegar nos continentes que nós conhecemos hoje. Os maciços antigos são formas de relevo bastante desgastadas por processos erosivos, bastante desgastadas por processos erosivos por causa do tempo, arredondadas e de altitude modesta. Então, esses planaltos, esses maciços europeus não são muito altos, eles são planaltos tão altos quanto os do Brasil ali, com seus 600, 700, 800 metros de altitude, até menos. Destacam-se os Montes Urais, os Alpes escandinavos, a Meseta espanhola e o maciço central francês. Esses são os grandes maciços. Os Alpes escandinavos são montanhas muito antigas, né? E por isso eles levam o nome de Alpes por serem montanhas, e são maciços por serem muito antigos, já com muito processo erosivo.
No sul do território europeu há cadeias de montanhas recentes, portanto, com altitudes elevadas, onde se destacam os Alpes, que se estendem de Nice, na França, até Viena, na Áustria. Pega vários países, pega França, Suíça e Áustria principalmente, sendo o Mont Blanc, que fica na França, o ponto mais alto, 4.800 metros de altura. Por ser uma área de estrutura geológica recente, o sul da Europa está sujeito à ocorrência de terremotos e vulcões. Lembra que o meio dela é antigo, mas as bordas são recentes, principalmente a borda sul. Com destaque para os vulcões Etna, Stromboli e Vesúvio. Todos os três na Itália são 3 dos vulcões mais ativos do mundo. A Islândia, no norte do continente, também apresenta intensidade vulcânica. A Islândia é uma ilha que quase no meio da ilha tem uma fissura de 2 placas tectônicas. É o único lugar do mundo onde você consegue ver 2 placas tectônicas ao mesmo tempo, uma do ladinho da outra, sem estar embaixo do mar. Então é o único lugar do mundo que você consegue tocar em 2 placas tectônicas ao mesmo tempo. Você tem placa tectônica, você tem borda de placa tectônica, tem atividade vulcânica e tem terremoto. As planícies favorecem a penetração e a dispersão de massas de ar frio provenientes do Ártico, tornando as temperaturas mais baixas na região centro e norte. Já as cadeias montanhosas da porção sul dificultam as passagens de massas de ar frio vindas do norte, que impede massas de ar quente que vêm do Mediterrâneo e da África avance para o interior. Assim, o clima ao sul dessas formações torna-se quente e seco. Olha o mapa. Tá olhando o mapa está todo na tela aqui, eu não estou mais aparecendo, né? Eu quero que vocês achem ali os Alpes escandinavos. Você vai ver que os Alpes escandinavos eles estão de norte a sul. Eles estão de baixo para cima, ou de cima para baixo, para ficar mais fácil o entendimento. Olhando os Alpes escandinavos, você consegue notar claramente que eles estão de norte a sul, né? Como eu falei. E lá em cima, lá no norte, tem a formação de ar frio, muito frio, vindo do Polo Norte, do Oceano Glacial Ártico, de regiões extremamente frias. O que esses Alpes escandinavos têm a ver com massa de ar frio? Uma coisa é ar, outra é terra. Na verdade, eles servem como um corredor para essa massa de ar frio chegar no restante da Europa. Por isso que a Europa é tão fria. Porque ela tem um facilitador, os montes Urais e os montes escandinavos. Eles tornam um corredorzão que leva o ar frio para toda a Europa. E se você olhar embaixo, Alpes, Apeninos, Cáucaso, Cárpatos, Montes Cantábricos, Pirineus, maciço central francês, Cordilheira Béltica, o que eles fazem? Uma barreira. Pode ver que eles são de leste para oeste, eles são de um lado para o outro, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Por isso, eles formam uma barreira. O que essa barreira faz? Ela não deixa o ar quente vindo da África chegar na Europa e não deixa esse ar frio chegar depois. Ele vira uma barreira, um bloqueio, né? Então, o que acontece? Essa parte sul da Europa é uma parte mais quente e seca. O nome do clima é clima mediterrâneo. Quer dizer que é tão quente quanto, sei lá, o Amazonas, que faz calor o ano inteiro? Não, até por causa da latitude ser muito elevada. Mas é uma área que deveria ser muito frio, de nevar. Se você traçar uma linha da Europa até os Estados Unidos, vai ser mais ou menos a mesma altura. Era para ser um lugar extremamente frio, com muita neve, e não é. Justamente porque vem muita massa de ar quente do deserto do Saara e também do mar Mediterrâneo, que é um mar bem quente, que tem águas bem quentes que gera esse calor. Então nós temos na porção centro e norte da Europa muito frio e na porção mais ao extremo sul da Europa um certo calor e muito pouca chuva. Voltando aqui para minha carinha, né? Eu espero que vocês consigam notar, tentem voltar, tentem imaginar essas massas de ar, elas se deslocando, né? Em geral, os rios do continente europeu correm sobre as planícies. Esses rios nascem nessas cadeias de montanhas e correm sobre as planícies. E por isso são muito utilizados para a navegação. São rios com pouquíssima cachoeira, pouquíssima corredeira, são rios planos e tudo mais. Ligando as regiões e países vizinhos por sistemas de hidrovias. O que acontece? Esses rios de planície,
Eles são usados muito antes da Idade Média, desde a Roma Antiga, para navegação. Você ia do que hoje é a Alemanha para a Áustria, para a Hungria, para a Itália, para a Holanda. Você viajava a Europa através dos rios. Você ia de um rio para o outro, aí você chegava em um determinado lugar, aí você ia até outro rio, você pegava um barco, porque é mais rápido, é mais eficiente. Já os trechos de rio sobre planaltos e áreas montanhosas, basicamente onde eles nascem, são aproveitados para a geração de hidrelétrica, por causa das suas cachoeiras. E abastecimento. Importantes cidades europeias tiveram origem às margens dos rios. Em muitos casos, os rios estão integrados à paisagem da cidade, como ocorre com o Tamisa, na cidade de Londres, o Sena, na cidade de Paris, o Tejo, em Lisboa, entre outros rios muito importantes, como o rio Reno, na Alemanha, o rio Po, na Itália. O rio Po é muito bom, porque ele não é pó, ele é água. O rio Vístula, na Polônia, que atravessa o país inteiro. Assim. Então os rios são extremamente importantes para a Europa, justamente por isso. Por que as grandes cidades surgem ao lado do rio? Porque tem água, basicamente. Ninguém morre de sede, é mais fácil de agricultura. Então, a Europa é o continente com o povoamento mais antigo, digamos, de civilização, de cidades. Isso é muito por culpa dos rios. Então, essa é a importância do relevo e da hidrografia europeia para os países de lá. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco dos climas e das formações vegetais. Eu vou voltar a falar da questão das montanhas, então é muito importante essa aula. Portanto, façam todas as atividades que eu pedi e até a próxima.